de volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Said. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, os espectadores da Educadora. É um prazer muito grande estar aqui, poder participar desse bate-papo. Bom, nós iniciamos o ano, com alguns casos na mídia, do que se chama a morte súbita, doutor? É um termo que a gente usa também no futebol constantemente, mas quando se trata da saúde é uma questão que está mais na rotina do que nós imaginamos, A gente discute muito o tema quando ela atinge pessoas públicas ou hoje em função da mídia, de todo mundo ter uma câmera apontada para si, de como isso tem se apresentado aí e que traz um alerta da rotina de cuidado que todos nós devemos ter, doutor? Sem dúvida. Como você mesmo falou, o fato da mídia hoje em dia poder dar oportunidade de a gente estar sempre em evidência, as pessoas sempre em evidência, a minha opinião é que sempre houve casos de morte súbita. Não teve um aumento. O que está se dando é mais ênfase a essas pessoas conhecidas que morrem e o fato é bastante divulgado. Sem dúvida. Basicamente é isso. E a gente tinha, no passado, quando conversa com os mais velhos, com os avós, etc., tinha até explicações fantasiosas muitas vezes para essas mortes, A gente ouvia expressões absurdas nesse sentido e que, na verdade, eu acho que o que mudou, nos índices é exatamente porque a gente detecta agora com mais sofisticação. Antigamente, o grande causador de morte súbita era a doença de Chagas, O Chagas matou muita gente, mas muita gente mesmo. E atualmente os casos de doença de Chagas são raríssimos. As pessoas que eram portadoras de Chagas praticamente já se foram. E os novos casos também são casos que são praticamente curáveis, mas são muito poucos. E todas as pessoas que têm um caso de morte súbita, se você for investigar a fundo, existe uma patologia cardíaca para explicar isso daí. A grande maioria tem, principalmente as doenças coronarianas. A pessoa tem a doença coronariana, mas não sente assim nada que a leve ao médico procurar assistência médica. Esse é um dos principais aspectos. E no caso, por exemplo, dos atletas, o atleta é uma pessoa nova, muitas vezes não se preocupa em procurar uma assistência médica, para fazer um check-up. Muitas vezes ela é portadora de uma patologia chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é a principal responsável pelos casos de mortes súbitas em atletas. É uma doença em que a musculatura do coração ela aumenta de uma maneira muito grande e obstrui o fluxo de saída do sangue do ventrículo esquerdo. Isso, durante o esforço excessivo, pode provocar a parada cardíaca. Perfeito. E um detalhe importante também é que a parada cardíaca, o coração não para de funcionar. Ele entra em fibrilação. O que é? O coração começa a tremer. Ao invés de parar, não existe parada cardíaca. O coração nunca para de funcionar. Ele continua batendo de uma maneira totalmente ineficaz. Ele começa a tremer e o sangue não vai para frente. Aí falta sangue para o cérebro, a pessoa desmaia, digamos assim. Se não for socorrida dentro de um prazo de pelo menos 5 minutos, o cérebro morre e não tem mais jeito. Wagner parabenizando pelo compartilhamento das informações e colocando exatamente uma coisa que nós conversávamos no intervalo, dos riscos de se fazer atividades físicas de alto impacto sem uma avaliação médica, doutor. É fundamental que as pessoas que vão iniciar um trabalho de atividade física façam uma avaliação cardiológica para evitar algumas consequências desagradáveis. Eu diria que todas as pessoas, pelo menos acima dos 30 anos de idade, têm que ter a obrigação de procurar um médico para fazer uma avaliação. Como eu falei, para evitar algum problema mais desagradável. E a avaliação normalmente é feita com uma consulta, anamnese, um eletrocardiograma, que é um exame subsidiário importante. Se necessário, se o médico desconfiar de algum problema maior, pede-se um teste ergométrico, a partir dos 30 anos, se necessário. A partir dos 40 anos é quase que obrigatório para quem for fazer uma atividade física mais intensa. E com isso daí a gente tem uma segurança muito boa de poder liberar a pessoa para o exercício.
Perfeito. Lembrando, né, sempre aquela questão que é lógico que existem exceções, né? Quando a gente está falando de cardiopatias, tem pessoas que têm estruturas raríssimas aí, com dificuldade de detecção e etc. Sim, exatamente isso. Olavo, perguntando a questão, até que ponto, né, existe interferência genética nos problemas cardíacos? Tem. Esse detalhe da cardiomiopatia hipertrófica. E é uma doença hereditária. Se a pessoa tem miocardiopatia hipertrófica, pode pesquisar que tem familiares que já eram portadores. Então, de certa forma, é um alerta, né? Olha, tive uma avó, um parente... Teve morte súbita. Que teve morte súbita. É fundamental. Ou que tinha, que tratava uma cardiopatia, é importante passar por isso. E relatar isso para o médico. Claro, isso é fundamental. Normalmente o médico pergunta sobre isso, né? Tem antecedentes familiares de morte súbita na família. Perfeito. Rogério, com uma questão também aqui, né? Perguntando a respeito, a gente falou do excesso de exercício, né? Mas se a ausência de exercício também prejudica o coração? É muito mais prejudicial a ausência do que o excesso, não tem dúvida. A pessoa que não faz exercício algum, obviamente vai ganhar peso, os seus níveis de colesterol vão estar acima dos limites, o seu nível de açúcar seguramente vai estar acima do limite normal. Então, o exercício é um medicamento, é uma terapia fantástica para tudo isso. E essa é a questão prática, né, que a gente começa a observar cada vez mais uma rotina e uma preocupação de muitas pessoas, né, de manter pelo menos uma rotina de caminhada, né, de colocar atividades físicas na sua... A maioria das pessoas que começam uma atividade física, Luciano, elas começam a se empolgar tanto, sentir tão bem, que isso se torna uma tarefa agradável. Mesmo aquelas pessoas que nunca gostaram de se exercitar, a partir do momento que elas começam a pegar firme, elas passam a gostar e sentir que faz falta para o organismo. A pessoa se torna mais disposta, o sono melhora, uma série de coisas melhora na saúde do indivíduo. E muitas vezes sempre tem aquela desculpa, né? Na minha rotina não cabe, é difícil conciliar. Não, mas o tempo a gente acha para tudo, só querer. E não necessariamente você precisa estar, né, dentro de uma estrutura de academia, né? Não. Se você, por exemplo, o fato de você usar um elevador, por exemplo, pessoas que moram em prédio, se você puder usar a escada, né? Se você puder levantar para mudar o canal da televisão, apesar de que é tudo controle remoto hoje, mas essas coisas... O modo de vida hoje em dia propicia que a pessoa se torne mais preguiçosa. Concorda comigo? Sem dúvida. Então, acho que a gente tem que dar um jeito de contornar essas coisas aí. Exatamente, né? A gente percebe isso. Olha, a TV, né? Antes você levantava para mudar de canal, hoje não mais. O carro, antes você girava a manivelinha lá para abrir e fechar o vidro. Então, não era dramático, né? Então você fazia mais força para... Hoje em dia você não precisa nem digitar o número no celular, você fala o nome da pessoa, exato. Né? Então, talvez pôr essa rotina, né, de ações, olha... Vou começar a ir para o trabalho a pé, né? Se você fizer 30 minutos de alguma atividade aeróbica, pelo menos umas 3 vezes por semana, você já está beneficiando o seu coração. Já não é difícil fazer isso. Toda a diferença nesse sentido. Toda a diferença. Daniela perguntando a respeito de alimentação, né? Ela pergunta se há alimentos específicos que ajudam na saúde do coração. Sim, diria que sim. Eu acho que o grande vilão da alimentação hoje em dia são os carboidratos, não as gorduras propriamente. Grande parte dos casos de obesidade, de infiltração gordurosa do fígado, se deve ao excesso de carboidrato na alimentação, principalmente os alimentos industrializados. Então, se você puder reduzir a quantidade de carboidratos que você ingere, é muito importante. E, obviamente, as gorduras saturadas também são de péssima qualidade, né? Dá preferência para as gorduras insaturadas, principalmente os azeites, verduras, legumes, frutas, são os alimentos mais saudáveis. Os grãos, de um modo geral, são alimentos muito saudáveis. É isso basicamente que a pessoa tem que fazer. Mas, na minha opinião, o grande vilão é o carboidrato.
E o que vem no pacotinho, né? Os alimentos industrializados são muito ricos em sódio atualmente, né? Muito embora a Anvisa tenha exigido aí uma obrigação dessas indústrias de reduzir a quantidade de sódio, o que está acontecendo também. Isso é muito salutar para a população. Até a Coca-Cola, né? Posso falar o nome da Coca-Cola? Sim. E a Coca-Cola, em âmbito mundial, reduziu a quantidade de açúcar e de sódio também no refrigerante. E a gente percebe isso, né? As empresas de refrigerante, de uma maneira geral, têm feito essa redução, né? Que também não libera também para o consumo desenfreado, né? Ainda tem uma quantidade, né, não recomendada, mas melhorou demais aí a questão. Também é interessante pensar, e muitas vezes a gente vê o discurso assim, mas, né, meus avós foram criados com, né, banha de porco e tal, né? Mas a quantidade de trabalho de exercício físico que se fazia na época compensava isso. Exatamente. Né? Então tem esse... E hoje a gente vê até umas publicações nesse sentido, né, de pessoas que estão voltando a esse tipo de gorduras, etc., mas praticam academia, né? Tem os dois lados. E a banha de porco atualmente deixou de ser aquele vilão que era até há pouco tempo. Assim como o ovo também. Sem dúvida. O ovo não tem proibição hoje em dia, por causa do colesterol. E eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Eu falo que a gente tem um efeito Globo Repórter, né? Que no mês fala que o ovo é prejudicial, no mês seguinte é bom, né? Vira uma bola de neve isso aí. Mas eu acho que quando a gente fala de alimentação, o discurso principal é a parcimônia, né? Não ter exagero. Sim. E diversidade, né? Eu acho que se seguir aquela regrinha básica de nutricionista ao prato colorido, já vai fazer uma diferença aí na rotina. E a moderação é tudo, né? Meu pai sempre falava, uma frase antiga dele, tome um café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. E é verdade isso daí. Foi comprovado que realmente à noite é o horário que você precisa menos de alimento, né? Sem dúvida. Se fizer uma refeição bastante leve à noite, um belo café da manhã, nesse aspecto aí os americanos estão muito corretos. O breakfast deles é um verdadeiro almoço. Refeição, né? Sem dúvida. Aqui, falando um pouquinho da questão, junto com o Bertolucci aqui, essa semana, né, entra em vigor, né, a questão que a gente tem falado da questão do consumo de bebida alcoólica, né, como um fator prejudicial aí ao coração, né? O Gilberto perguntando a respeito disso, né, dessa questão do álcool ligado ao coração, e a do Bertolucci eu faço na sequência porque tem a ver com cirurgia, né? Okay. Então a bebida como fator prejudicial para o coração. Tá. É o seguinte, o álcool usado moderadamente, ele tem um poder de melhorar muito o nível de colesterol bom, chamado HDL colesterol. Que acho que a maioria das pessoas sabe que o colesterol, existe o colesterol ruim, em linha geral, o colesterol ruim e o colesterol bom. A somatória dos dois perfaz o chamado colesterol total. O colesterol ruim, que é o LDL colesterol de baixa densidade, é um colesterol que se deposita nas artérias. Isso daí leva posteriormente a entupimento das artérias, formação de placas de colesterol. Por outro lado, o colesterol chamado HDL colesterol, que é o bom colesterol, é aquele colesterol que vai limpar as artérias. Ele é produzido no fígado, vai para a circulação, ele limpa o HDL da circulação e traz de volta para o fígado para ser metabolizado. A maioria das pessoas tem uma tendência hereditária já de ter o colesterol bom, que é o HDL, ou alto ou baixo. A gente considera o HDL bom, que é o bom colesterol, acima de 50. E o álcool praticamente é a substância mais eficaz para aumentar o HDL colesterol. Esse negócio de que exercício aumenta HDL é balela, isso aí não existe.
alimentação também não vai interferir em nada. Quando a pessoa tem um HDL muito baixo, a única maneira de você ajudar essa pessoa é abaixando o LDL colesterol, o colesterol ruim, através de uma dieta rigorosa e através de medicamentos. Certo? Perfeito. Agora, aquelas pessoas que têm o privilégio de ter o colesterol bom muito alto, raramente vão ter problemas coronarianos. E essa questão, de novo, a gente cai no equilíbrio, né? Falando da questão do álcool. O equilíbrio é a base de tudo. Aquela coisinha, né, dos antigos também, né? Olha, um cálicezinho de vinho após as refeições, né? Então, os franceses, por exemplo, os europeus, né, daquela região ali, eles usam vinho de uma maneira quase que diária e vivem muito, uma longevidade muito boa. Exatamente porque tem esse equilíbrio, não tem o exagero dentro da questão. E agora sim, a do Bertolucci, né, ele perguntando se um stent substitui a cirurgia de safena. Hoje em dia, coloca-se muito mais stent do que as cirurgias. A cirurgia só é indicada naqueles casos em que é impossível você colocar stent, ou senão em que a obstrução esteja no local crítico, como por exemplo no tronco da artéria coronária. Uma lesão no tronco de coronária é normalmente uma lesão que tem que partir para a cirurgia. Agora, a grande maioria, o stent funciona maravilhosamente bem. E é interessante também isso, né? Como evoluiu o processo, né, cirúrgico, de cuidados, etc. Antes, né, sempre era cirurgia, né, agora com uma incisão, um catéter, se resolve em muitos casos. Evolução da medicina, né? Evolução da medicina. Melhorou demais a questão dos procedimentos. Né? Muitas vezes o sujeito acabava morrendo de infecção hospitalar e não Hoje em dia, coloca-se válvula por cateterismo, sem precisar abrir o peito do paciente. Principalmente as válvulas aórticas. É um sistema chamado TAV. Perfeito. Funciona muito bem. A gente estava falando da questão do colesterol, né, do bom e do ruim aí, dessa medida, né? A Daniela perguntando como é que a gente identifica isso, né? Que tipo de colesterol a gente tem, se no exame de sangue... Fazendo exame de sangue, só, simplesmente. Acho que a partir dos 20 anos de idade a pessoa tem que ter a obrigação de fazer um exame desse para ver como que é. E a nossa espectadora perguntando aqui como funciona e em que casos é indicado um marca-passo, né? E a questão do funcionamento, né? Se o aparelho é interno, externo, enfim, né? Sim. Bom, o marca-passo é um aparelho que vem evoluindo a cada ano. A eficiência desse aparelho está se tornando cada vez mais minúsculo e é um aparelho fundamental para algumas patologias, principalmente o que a gente chama de bloqueio AV total. O coração passa a bater muito devagar por falta do comando principal, que é o comando que acontece no átrio. O coração começa a bater em torno de 30, 40 batimentos por minuto. Isso não é o suficiente para dar um fluxo bom de sangue para o cérebro. A pessoa tem tonturas, pode desmaiar. A pressão, por outro lado, sobe para compensar essa frequência baixa. E o único tratamento eficaz para isso é o implante do marca-passo. Hoje em dia, a UTI aqui de Batatais dispõe, felizmente, de um marca-passo provisório. A pessoa é internada. O nosso colega Antônio Marcos Barbosa, que é um profissional do mais alto gabarito, ele tem essa expertise para colocar o aparelho. E enquanto se aguarda vaga em Ribeirão Preto ou em outro local, em Franca, por exemplo, para que seja implantado o marca-passo, a pessoa fica com esse dispositivo provisório. Vai para Ribeirão, coloca o marca-passo, passa a viver normalmente, um aparelho que dura pelo menos 10 anos de funcionamento. Então é fantástico. E a gente percebe isso, né? O quanto o surgimento do aparelho deu qualidade de vida a milhões de pessoas. Normal, né? A pessoa vive normal. Auxiliou intensamente nessa questão. E como é bem colocado, né? Cada vez menor, mais seguro, né? Enfim, sem nenhum problema. Também a pergunta do espectador aqui é a respeito do Holter, né, que é o do exame, né? Qual a finalidade?
O Holter é um dispositivo que a gente usa para analisar os batimentos cardíacos durante 24 horas, normalmente é feito. E com isso daí a gente tem a chance de detectar alguma arritmia cardíaca. Normalmente a gente pede o Holter para verificar que tipo de arritmia que a pessoa tem, de acordo com as suas queixas. Faz uma amostragem ao longo de todo o dia. É um exame maravilhoso também. Perfeito. Porque também tem a questão, e o Aguinaldo questiona isso, né? Psicológica, muitas vezes. Tem algumas pessoas que, ao ir ao médico, vai fazer a ausculta da alteração. Dá. A chamada síndrome do jaleco branco, né? Eu até tenho pensado em mudar a cor do meu jaleco. Exatamente. Mas a maioria das pessoas sempre ficam um pouco ansiosas quando estão diante do médico, né? Por isso que a gente normalmente tenta deixar a pessoa mais tranquila, mais relaxada. Mas tem pessoas que têm trauma impressionante. E esse tipo de aparelho acaba fazendo a diferença, né? Sim, acaba contribuindo aí com o acompanhamento da rotina. Nesse caso, o Holter não é pedido para isso. Nesse caso é pedido o MAPA, monitoramento ambulatorial de pressão arterial. Porque às vezes a pessoa vai no médico, a pressão está lá em cima. E você pede o mapa mostra que não tem nada disso. Que faz a mesma coisa que o Holter, mas ligado à pressão. O mapa vai medindo a pressão, ele faz um gráfico pressórico de 24 horas. Perfeito. Certo. Perfeito. Dona Helena aqui, ela tem 54 anos, ela descobriu que o coração está grande, né? Que é a mesma pergunta do Caio aqui, né? Dessa coisa da ampliação do coração, o que causa isso e quais os cuidados necessários nesses casos. O coração ele cresce normalmente em função de alguma doença do músculo cardíaco. Chama-se cardiomiopatia. E a maioria das cardiomiopatias são as chamadas idiopáticas ou dilatadas. E, bom, primeiro precisa verificar se realmente o coração está grande, qual é o motivo de estar grande. E existem medicamentos hoje em dia que funcionam muito bem para tratamento de insuficiência cardíaca. Diminuem muito a mortalidade. Porque a insuficiência cardíaca é uma doença terrível em termos de mortalidade. Mas com o surgimento dessas novas drogas, a mortalidade tem diminuído muito. São medicamentos extremamente eficazes. O Wesley aqui perguntando, né? A gente estava falando de batimentos cardíacos, né? Do que seria o normal? A média que a gente considera normal é de 60 a 90 batimentos por minuto. Abaixo de 60 a gente chama isso de bradicardia. Mas à medida que a pessoa, por exemplo, tem um bom condicionamento físico, a tendência é de que ela tenha um batimento abaixo desse frequência. Tem pessoas absolutamente normais que têm 40, 50 batimentos por minuto, mas em função do bom condicionamento físico. E acima de 90 batimentos por minuto, a gente considera isso a chamada taquicardia, que na maioria das vezes precisa ser investigado. Perfeito. Geralmente está associado aí a alguma disfunção da glândula tireoide, níveis alterados de pressão arterial, aí tem que ser investigado. Mas a gente está falando do sujeito em descanso, né? E no caso de exercício físico, é lógico que vai... Frequência basal. O certo é você medir de manhã, antes de você se levantar da cama, você conta o pulso ali. Perfeito. O Toninho aqui, né? Estatina, né? Sempre questionada devido aos efeitos colaterais. E aí ele pergunta se existe algo seguro para ajustar o colesterol. Está aproveitando. Sim. As estatinas são medicamentos que seguramente aumentaram a sobrevida do ser humano. Hoje em dia é rotina. Qualquer pessoa que tem algum evento coronariano já usar estatina para o resto da vida. São medicamentos extremamente seguros, eficazes e que a incidência de efeito colateral deletério realmente é baixa. São pouquíssimas pessoas que precisam suspender a estatina por conta de algum efeito colateral. E esse efeito colateral principal seria chamada rabidomiólise. O que é isso? É uma destruição de células musculares. Isso daí faz com que haja um aumento da chamada CPK. E essa rabidomiólise pode interferir na função renal, ela pode obstruir os glomérulos, levando à insuficiência renal. Nesses casos a gente suspende. Mas uma CPK que a gente monitora o uso da estatina, geralmente é bom pedir pelo menos cada 6 meses. Se a CPK estiver acima de 800, 1000, aí a gente suspende, mas até esse nível não tem problema não. Perfeito. E hoje em dia as estatinas estão cada vez mais potentes.
no efeito de reduzir o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. E sempre associado, né? Porque a gente percebe isso, né? Olha, tem gente que, tem um problema, começa a tomar estatina e quer manter a mesma rotina de vida, né? Se a pessoa tem um medicamento, se ela melhora a alimentação, sim, atividade física e tal, com o tempo talvez reduz o medicamento exatamente por não precisar dele. Exatamente. Se você começar a levar um hábito de vida saudável, pode até reduzir a dose da estatina ou às vezes até suspender. Perfeito. Espectador aqui perguntando a respeito de transplantes cardíacos, né? Em que casos e situações são realizados e com relação aos transplantados, né? Eles têm uma vida normal, pode praticar atividade física, como é que funciona isso? Perfeito. O transplantado pode levar uma vida perfeitamente normal, certo? E geralmente quem vai a transplante são aqueles casos de doenças do músculo cardíaco, em que o coração dilata de uma maneira que ele não tem mais força alguma para funcionar. A maioria das pessoas que chegam a esse ponto geralmente precisam de algum dispositivo de auxílio do funcionamento cardíaco. Feito isso, entra na fila do transplante, que ainda tem um problema sério de doação aqui no país, né? O brasileiro ainda não tem aquela mentalidade de doar órgãos, infelizmente. Eu acho que o Ministério da Saúde deveria, de uma maneira ou de outra, incentivar a doação. Isso é uma coisa fundamental. Salvaria muitas vidas. E a questão prática, né? Eu cheguei a conversar a respeito disso com o Dr. Antônio já uma vez, né? A respeito da própria captação da UTI, né? Que é aquela história, né? Você tem... Em poucos casos o sujeito pode ser doador, né? Porque você também tem o perfil da morte, etc., para viabilizar algumas doações. Sim. E ainda assim, quando se viabiliza, é necessária toda a burocracia da autorização e etc., né? Porque não basta a vontade do indivíduo em vida, né? Tem que ter a autorização da família. Exatamente. Né? Isso acaba muitas vezes complicando o quadro. Tramitação burocrática, né? Isso tem que ser solucionado aí. Exato. Por isso que é importante que todos nós, né, na nossa rotina, né, deixemos claro essa vontade para a família, né, as famílias conversem a esse respeito, porque isso pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Mas né? eu acho que mais é falta de uma propaganda em termos do governo. Sem dúvida, sem dúvida. O estímulo é fundamental. E já haviam outras épocas que você colocava, inclusive, na documentação, né? Não havia a necessidade mais da família, né? Quem sabe uma discussão com a sociedade nesse sentido e iria ajudar muito nos casos aqui. Wesley perguntando, né, a respeito, né, da arritmia lenta, né, daquele coração que bate um pouquinho mais devagar, consequências disso e cuidados. Primeiro você precisa ver se essa frequência baixa está relacionada a algum problema de condução do sistema elétrico do coração. Se não estiver relacionado, na maioria das vezes está relacionado com uma melhora, um bom condicionamento físico. À medida que o coração vai melhorando o condicionamento, a eficácia dos batimentos cardíacos vai se tornando cada vez melhor e o coração precisa bater cada vez menos para conseguir empurrar esse sangue para frente. Perfeito. Então, o atleta que tem bradicardia não sente absolutamente nada, porque o coração dele bate de 40, 50 vezes por minuto e manda todo esse sangue para frente. Porque a gente fica só pensando nessa questão da velocidade, né, do batimento, né? Mas ele também tem pressão, né? E é isso que vai... Exatamente. A força de ejeção, a força de pressão com que ele manda esse sangue para frente. Perfeito. Então, por isso que todos os exames levam, né, em conta o conjunto da obra. Sim, né? Claro. Tem todo esse fator. Análise global. Perfeito. Quirina perguntando a respeito de hipertrofia cardíaca, né, a respeito de qual o tratamento aí, né? A hipertrofia, às vezes, ela não é em todo o coração, né? Às vezes ela é em uma parte. Como é que funciona essa questão da hipertrofia? Hipertrofia, o que significa hipertrofia? É um aumento da musculatura do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que manda todo o sangue para frente. E normalmente o coração ele se torna hipertrófico em caso de hipertensão arterial. É a principal patologia que leva à hipertrofia cardíaca.
Agora, existem medicamentos que reduzem essa hipertrofia. O principal deles é o famoso captopril, enalapril, são os chamados inibidores da enzima de conversão de angiotensina. São os medicamentos mais eficazes para reduzir essa hipertensão, controlando a pressão arterial com esse tipo de medicação. Certo? Agora, existem patologias que não tem nada a ver com hipertensão, que é a cardiomiopatia hipertrófica, em que ocorre um crescimento exagerado da musculatura, mas por fatores hereditários. Isso daí pode levar a arritmias, pode levar à morte. Perfeito. Também aqui com os nossos espectadores, tem uma expressão que a gente ouve muito, né, que é o sopro no coração. Né? O que é o sopro? O sopro é um som diferente das batidas do coração. O coração, normalmente, você escutar, ele tem a batida, é o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Se nesse tum-tá houver algum barulho diferente, tipo tum-tá, tum-tá, a gente chama isso de sopro, porque realmente parece um sopro ao escuta. Muitas vezes o sopro não significa absolutamente nada, certo? Na maioria das vezes não significa nada. Agora, tem sopros que significam alteração cardíaca, principalmente alteração de válvulas cardíacas, certo? Para isso a gente lança a mão do ecocardiograma para saber como que estão as válvulas. Perfeito. Tem várias, mas sopro normalmente não tem muito significado, não. É um indício, porque muitas vezes acaba acontecendo isso, né? O médico ouve o sopro, pede o exame. Sim, se julgar necessário, né? Se Às julgar... vezes você escuta aquele sopro, mas sabe que aquilo não é nada. Perfeito. Porque também tem aquela questão da composição física do indivíduo, né? Que a gente tem sempre que entender isso, que cada estrutura corporal é uma, né? É individual. As pessoas mais magras, o tórax pequeno, têm a chance maior de apresentar um sopro ao escuta. As pessoas mais cheinhas, raramente você consegue escutar um sopro. Tem um pouquinho mais de eco no ambiente. Exatamente. O coração fica mais próximo do estetoscópio. A Rosana aqui, né? Ela faz hemodiálise, né? Diz que não tem nada no coração, mas ela tem dificuldade para caminhar. Ela pergunta se é em função desse outro quadro de saúde. Muito provavelmente. Desde que o coração não tenha nada, pode ser que algo esteja relacionado com a insuficiência renal dela. Porque a gente acaba associando isso, né? Às vezes a gente tem alguns sintomas que indicam problema cardíaco, mas em função de outras enfermidades. Sim, o coração tá ok nesse sentido, né? O Antônio Carlos aqui colocando, né? A gente falava disso em blocos anteriores, né? Diz que sofreu muito com questões cardíacas, tomava inúmeros medicamentos, até que resolveu mudar a qualidade de vida mesmo, com prática regular de exercícios e alimentação adequada. Hoje em dia, está quase livre de toda a medicação, mas o que ele destaca mais do que isso é da sensação de hoje de qualidade de vida que ele tem. Bem-estar, né? O exercício físico, como eu te falei no início, é fundamental. A melhor coisa que a pessoa pode fazer é se dedicar ao exercício físico, levar uma vida metódica, uma alimentação saudável. O segredo da longevidade é essa daí. Perfeito. Elizabeth, né? Ela já fez 2 cateterismos, né? Toma a medicação relacionada e ela pergunta, né, no caso dela, né, quem tem esse quadro, se terá que tomar medicação a vida toda. Depende do que tenha sido achado no cateterismo. Mas pelo fato de ter feito 2 cateterismos, seguramente ela tem alguma patologia que vai ser necessário tomar medicação o resto da vida. Perfeito. Principalmente as estatinas. Tá? E talvez uma aspirina também para manter o sangue mais fluido. Perfeito. Né? Mas sempre pensando nisso, né? O medicamento ele é um caminho que, se somado aí uma estrutura de vida com mais qualidade, vai ajudar também a ajustar e até reduzir esse... Medicamento é algo que só ajuda a pessoa. Medicamento é para ajudar, para prolongar a vida do indivíduo. Perfeito. Por isso que as pessoas estão vivendo mais hoje em dia. Sem dúvida. Por conta dos medicamentos eficazes que existem. Mas não adianta também ficar só no medicamento e estar no rodízio todo dia. Sim, aí não resolve. Não tem como superar essa questão.
nós falamos a respeito, né, em blocos anteriores, né, dessa questão da evolução nos medicamentos, nas intervenções, e o André coloca também, né, a renovação que a gente também já citou, de toda a gama de exames, né? Hoje você tem uma precisão maior da descoberta do problema. Sim. Existem exames subsidiários hoje em dia fantásticos. E exatamente isso, né? Você consegue ter mais segurança, inclusive, no tratamento, né? Porque a gente fala isso, né? Medicina é uma ciência, mas ela não é tão exata, né? Quanto mais amparo se tem, mais exatidão do acompanhamento. Antigamente, quando nós atendíamos um paciente infartado, praticamente você não tinha exame nenhum para pedir. Era TGO, TGP, CK-MB, CPK. E hoje em dia existe um exame chamado troponina, que te dá uma segurança muito grande, saber se esse indivíduo teve um infarto ou não. Perfeito. Porque muitas vezes só com eletrocardiograma você não consegue ter aquela certeza se a pessoa infartou ou não. Muitas vezes não aparece no infarto. Agora você pede esse exame aí, se ele der positivo, você pode quase que afirmar com certeza que ele infartou realmente. Perfeito. O Wesley, né, consome furosemida. É um diurético. Que também está relacionado a tratamento cardíaco ou não necessariamente? Geralmente o diurético é usado em caso de insuficiência cardíaca. E o furosemida é um diurético potente. Perfeito. Ajuda muito o coração também. A Rita, né, colocando a questão de como também mudou o padrão de qualidade cardíaca dela por um princípio simples que é ingestão de água. Acho que a água faz bem para todo mundo, né, Luciano? As pessoas deveriam criar o hábito de tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso ajuda principalmente a função renal. É muito saudável. Perfeito. É como a gente citou o caso aqui do Wesley, né? Tá tomando um diurético, né? Sim. Então a gente percebe como está coligado aí a questão cardíaca com um bom funcionamento. Perfeito. Né? Também hoje, quando a gente pensa, né, na questão dessa rotina aí do tratamento médico, né, e da qualidade de vida que as pessoas estão tendo, a gente também percebe isso, né, que é a sobrevida com qualidade de vida, que a gente não tinha muitas vezes no passado, né? Às vezes, num primeiro momento a gente deu sobrevida, mas de maneira precária, e hoje já se concilia as duas coisas. Né? Concordo plenamente. A Fabiana colocando uma outra questão, né? A gente citou essa questão da alimentação muito ruim, precária, e ela pergunta se isso tem reduzido faixa etária de problemas cardíacos. As pessoas estão adoecendo mais cedo do coração? Sim, sem dúvida. Pela má alimentação, isso é um fator de risco muito importante para o surgimento das doenças cardíacas. Então a questão dos maus hábitos refletem. O hábito alimentar é terrível. E a gente percebe isso, né? Muitas vezes a pessoa não se dá conta porque é um cumulativo, né? Deixei de fazer um exercício hoje, comi mal amanhã, aí isso vai entrando na rotina. Não é na primeira semana que eu vou infartar, né? Isso vai acumular e vai bater na porta lá na frente. A médio e longo prazo. Por isso o dia a dia da mudança é fundamental. Sim. Maravilha. Doutor, quero agradecer sempre aqui a parceria conosco, né? Sempre os esclarecimentos, esperar que, né, essas falas ajudem as pessoas a procurar um padrão de vida com mais qualidade e deixar o programa sempre à disposição, né? Não só para a questão cardíaca, mas também para um pouquinho de música aqui, né, que também faz muito bem ao coração. Faz muito bem, a música faz muito bem. Já visto que eu pratico isso daí muito. Obrigado. Eu me comprometo com você de vir aqui um sábado com o meu grupo musical aí para a gente fazer uma apresentação aí. Perfeito. Vamos ajeitar a agenda do Esculápio aí, deixar todo mundo no plantão do programa aqui. É isso aí, né, Luciano. Maravilha. Obrigado pela participação. Obrigado a você, tá? Oportunidade. Obrigado a todos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Na sequência, né, nós temos programação de férias da Educadora com Educarte. Também temos a Companhia da TV Brasil, 18h30, Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.